era uma Já tristeza. que a gente tá nesse assunto, vamos começar. Vamos contar tudo desde o comecinho. Então, como é que você chegou... Como é que você decidiu ser acompanhante? Antes de chegar na parte do pornô, então. Quando eu fiz, né? Inclusive eu contei lá no PagoCast. Eu fiz quando eu tinha uns 14 anos, só que eu não tinha conhecimento, né? De, assim, eu tô fazendo um programa. O cara ofereceu grana, eu pedi em troca da grana roupa, na época. Com 14 Pra tu ver. anos? Sim. Mas você não era mais virgem com 14? Não. Você perdeu a virgindade com quantos anos? 13, 12 pra 13, por aí. Ai, meu Deus. E o carinha tinha Muito quantos nova. anos? Ele era mais velho? Mais velho quanto? Cara, não sei, mas acho que ele já tinha uns 25 por aí. Ele era bem mais velho que eu. Pedófilo, né? É muito. Eu até fico pensando, sabe? Porque ele continua morando no meu bairro. Se ele fez isso, se ele propôs isso pra mim, pra minha amiga, provavelmente ele propôs pra outra menina que... é complicado. Esses lugares, assim, infelizmente... inclusive, eu vi isso no Twitter. Esses lugares de... mais, né? Mais Interior, humilde, assim, né? Comunidade. O pessoal... Cara, é foda. Eu vi no Twitter o cara colocando lá, assim, ó... ofereci R$50 e ela entrou dentro do carro, sabe? Porque... Nossa. Pela condição mesmo. Sim, o pessoal fica aproveitando, né? Eles entram, eles vão nessas comunidades. Ele, na verdade, ele morava do lado da minha escola. Ele mora ainda. Não sei se ele mora Nossa, ainda. então mas mesmo. sim. Ele provavelmente já ficava vigiando a gente. Eu não sei na época como que foi o contato dele com a minha amiga, mas foi minha amiga que falou comigo. Eu não tinha celular. Ela tinha. E ela falou assim, um cara tá oferecendo grana, você topa aí comigo? E, tipo, foi um segredo, era um segredo nosso, né? Eu não tô falando nomes, mas enfim. Ela hoje em dia não virou acompanhante, mas na época, sei lá, a gente... Aí, adolescente, não sei, acho que a gente queria estar na moda, né? Porque a gente pediu tudo roupa, e inclusive a gente perdeu tudo, porque a gente tinha que deixar escondido, né? Eu, inclusive, deixei na casa dela umas peças e outras peças na casa de uma amiga. Meio que fui levando pra minha casa aos poucos, sabe? Pra não dar muito na cara. Sim, senão minha mãe ia desconfiar e ia ser foda. Daí, depois disso, passou, né? Nunca mais fiz nada envolvendo grana e tal. Ele ficou com a gente. Mas a virgindade que você perdeu com 12, 13 anos? Não, foi com um cara que eu quis mesmo. Ah, tá. Que eu quase obriguei ele, tadinho. Mas porque esse eu era mais muito velho nova também? e daí... ele deve que tinha uns 17, não sei. Quase 18. Ele já tinha quase 18 ou 18, não sei. Mas ele tinha medo, né? Porque eu era muito nova. Só que a minha mãe já tinha brigado comigo por causa que o pessoal tava falando que eu não era mais virgem. Porque eu já era assanhada, sabe? Sabe o que eu ficava fazendo na escola? Tipo, chupão nos meninos e os meninos fazendo chupão em mim. A diretora chamou minha mãe. Chupão, cara. A gente Aqueles ficava que ficam brincando no pescoço, disso. Essa era a brincadeira. Aí a gente ficava beijando, aí pega ali, pega aqui, sabe? Mas eu sempre tinha medo. Só que aí depois que minha mãe brigou comigo, porque ela disse que eu não era mais virgem, né? Porque o pessoal tava falando, o bairro inteiro, né? Ficava falando, eu adorava andar com roupa curta, né? Eu falei assim, quer saber, gente? Não vou ficar com essa fama aí à toa, então eu quero. E eu já tava assim, achando que... Com vontade, né? Você fica com vontade, né? Daí eu fui lá e fiz com esse menino. Eu fui e falei com ele, vamos fazer e tal. Eu quero. Vai ser tudo. Vai ser de boa, minha mãe não vai descobrir. Minha mãe, logo em seguida, que eu perdi a virgindade, logo depois de um tempo, sabe? Ela achou uma camisinha dentro do meu fichário. Eu ia lá no posto, eu pegava um monte de camisinha. Juro. Pelo menos era pedia, consciente, né? Já usava camisinha cara, desde o começo. Usava. Ele, na verdade, ele tinha mais consciência do que eu, né? Inclusive, uma vez a camisinha estourou, eu fui e comecei a chorar. Falei assim, eu tô grávida. E agora o que vai ser de nós? Só porque a camisinha tinha acabado de estourar. Quando eu era mais nova, as meninas, juro, mãe, pai e escola tinha que ter educação, assim, sexual. Cara, eu achava que se eu engolisse, eu ia ficar grávida. Nossa! E eu conversando com as meninas, eu descobri que um monte de menina pensava assim. Então... a gente acha que é absurdo, mas a gente vê que várias pessoas acreditam em coisas assim. Pensam, né, que é assim que... Tipo, sei lá, fiz sexo anal, eu vou ficar grávida. Tipo, é umas perguntas que a gente ouve e acha que é absurdo, mas quando a gente vê que muitas pessoas, né, têm essa dúvida... Eu e minha amiga ia começar com sexo anal.
Porque a gente falava assim que a mãe da gente não ia descobrir. Mas a gente não sabia que era tão difícil. Gente, é cada coisa que adolescente sozinha fica fazendo, que é tão idiota. A gente falava, cuidem, gente. A gente falava assim, amiga, se a gente fizer assim, a mãe da gente não vai descobrir, porque, né, se levar a gente no ginecologista, não vai descobrir lá e tal. Aí eu, a gente vai começar assim. Aí vocês já tinham decidido que ia começar assim. E eu comecei primeiro que ela ainda. Ela demorou um pouquinho. Então você chegou a tentar a fazer anal na primeira vez? Ou... Eu não lembro, eu lembro dessa conversa que a gente falava isso. Que a gente ia fazer anal atrás, porque ia ser... não ia doer, né? Uhum. Aí, mas não, sabe que assim. isso... Muitas mulheres já não ia doer, não ia descobrir. Já ouvi história, porque ainda mais antigamente, que tinha ainda aquela coisa de ter que casar virgem e tal... Que várias mulheres só faziam sexo anal até casar. Jura? Pra não perder a virgindade, né? Tá vendo? Então, a gente não pensava... Não, vocês não estavam... Era uma coisa sozinha. Só que vocês realmente não imaginavam. Que doía. Que não é assim tão fácil, tão simples, né? Né? Hoje em dia eu já faço tranquilo, mas antes, nossa, Deus me livre. Mas voltando aqui, aí eu fiz essa com 14 e depois passou. Aí com 17 eu era muito rebelde, daí minha mãe brigava comigo e eu saía de casa. Não, eu sou a mais velha. Dos primos e dos irmãos, então a responsa aqui... A ovelha negra da família, então. Já fui mais, hoje em dia o pessoal já meio que... Bom, apesar de tudo, sabe? Eles têm meio que... Falam, cara, você tá melhor hoje em dia. Que eu era bem pior, assim. Aí, bem pior. Não que seja pior, gente, mas... Tipo, de atentada. Deu pra entender. Eu era... E agora você tá mais tranquilinha. Eu era terrível, cara. Hoje em dia, minha mãe não... Ela deita, dorme e não preocupa comigo. Antes eu saía, moro sozinha, eu achava que eu ia trazer um monte de homem pra minha casa. Quando eu era mais nova, eu saía, ficava 3 dias sem... Tipo, voltar pra casa? Com 13 anos, 14, sim. Ficava nos baile funk da vida. E aí eu não voltava porque eu falava, minha mãe vai me bater, então é melhor ficar adiando o couro, né? Então eu ficava na casa dos outros. Não tinha vergonha nenhuma na cara, né? Daí dava uma ligadinha, não sei se tinha telefone. Não, né? Não tinha mesmo se tivesse, eu não ligava. Uma ligadinha, né? Eu realmente não tinha uma preocupação com daquela, hoje em dia que eu tenho, assim, minha mãe vai ficar preocupada, minha mãe deve estar preocupada. Eu só era rebelde e queria fazer porque queria e problema de quem, enfim, né? Só queria fazer. Daí, com 17, a minha mãe foi... Aí eu briguei com a minha mãe, né? Briguei, porque acho que sempre quis namorar muito, sabe? Daí, e os rolês, que eu pulava a janela, enfim. Nossa. Saí de casa e fui pra casa de uma menina. Aí, a minha amiga, que perdeu a virgindade bem depois de mim, já tava fazendo programa. Hoje em dia ela não faz mais, mas ela tava fazendo programa. Inclusive, eu ficava... Ai, você é doida, como que você faz isso? Nossa, você é louca, que não sei o quê. E daí... Ela foi e me levou, né? Era uma rua, foi aí que eu conheci o carinha, né? Eu passei por uma situação horrível e conheci o carinha que era o que tava depositando dinheiro, né? Até eu começar a fazer programa de verdade. Aí ele me encontrou e falou, cara, você não é menina de ficar aqui. Você não tem que ficar aqui. Na rua? Na rua. Fui de calça jeans, nada a ver. Tá vendo que o pessoal gosta de falar de roupa? Gente, como que você vai na rua? Porque lá o esquema é ir pro carro, né? Então você tem que ir com a roupa mais fácil possível, né? Pra você conseguir fazer... fazer o programa no carro mesmo. Sim. Eu usava uma identidade falsa. Eu colei minha fotinha na... Ai, meu Deus. Posso falar isso aqui? Eu era menor de idade. Eu acho que o problema não vai ser pra você. O problema, né, vai ser pra pessoa que saiu com você quando você tinha 17 anos. Aí... Eu ficava usando a identidade, né? Pra caso eu precisasse ir no motel, mas era no carro. E eu... Foi, gente. Aí eu fui de calça jeans, de tipo assim, roupa, né? Pensando assim. E o meu esquema era muito perto de casa, assim, era um bairro próximo, né? Eu falei, gente, se passar algum conhecido... eu finjo que eu tô na casa de alguém. Que eu tô batendo no portão de alguém, né? Que tinha uns prédios, eu finjo que eu tô na casa de alguém. E foi assim, acho que eu fiquei uns 3 dias com essa menina que eu fui morar na casa dela. Que me adotou lá por uns dias. Ela não tava indo fazer, aí ela emprestava. Só ia eu e a outra. Que também tava na casa dela. Ela emprestava a identidade dela.
Deus. Mas, tipo assim... Porque a gente era meio parecida e ficava assim. Ah. Como se fosse dar algo, como se fosse ajudar, né? Alguma coisa, se desse merda. Mas é muito perigoso. Nossa, não é. Realmente não é lugar pra ninguém. Muito perigoso. E, inclusive, eu tive um carinha que eu encontrei lá. Ele me colocou dentro do carro. Na verdade, no primeiro dia eu saí com ele. No segundo dia, ele já tava com um papo assim, né? Porque existe isso, né? Até hoje. Até no site também. Só que no site dá pra relevar, né? Agora, ele queria, tipo, namorar. Eu não sei o que ele cismou comigo, né? Aí eu fui e falei com ele que eu não queria isso e tal. Ele não fazia nada meu tipo, enfim. Só que aí eu falei que eu não queria isso na hora e tal. Cara, esse homem ficou me infernizando. Depois que eu parei de... Voltei pra minha casa até, né? Então ele só sabia o endereço da casa da minha amiga. Assim, a vida acontece, tudo quando acontece é por algum motivo. Então ele só sabia o endereço da minha amiga. Daí eu peguei... Ele ficou, né, mandando mensagem e tal. Aí ele foi e falou que ia arrumar um emprego pra mim. Na época eu tava doida atrás de emprego, né? Aí ele falou que ia arrumar um emprego e tal, e enfim. Daí eu deixei minhas coisas, cópia, né, de tudo que ele queria, na casa da minha amiga. Eu falei que ele podia passar lá e pegar. Ele foi lá e falou, assim, que queria pegar comigo, porque se eu sou interessada, eu teria que estar lá, né? Daí, beleza, eu ainda achei assim meio, tipo, cara, se a pessoa quer me ajudar, ela não vai se importar com isso, né? Aí, beleza, passou. Ele entrando na minha mente e tal, eu já tinha um celular na época, ele foi e falou assim, você perde várias oportunidades e tal, enfim, né? Entrou na minha mente e eu, assim, com o pé atrás, tipo, eu acho que eu sou muito de sentir, sabe, as coisas, tipo, não vai. Hoje em dia, quando esse sinalzinho apita, você não vai. Eu já não... Cara, eu passo até mal. Aí daí eu fui e falei assim, é melhor não ir, mas aí eu fiquei pensando, acho que é paranoia, coisa da minha cabeça. Eu vou encontrar com ele e vou passar os documentos. Ele falando que ele já tava com tudo certinho pra mim começar a trabalhar no outro dia. Eu ia conhecer a menina que eu ia trabalhar junto, enfim. Daí eu fui e eu fiquei assim, quando chegar lá, você não entra no carro. Eu fiquei pensando comigo, né? Quando chegar lá, tu não entra no carro, tu não entra. Chegou lá. Eu sou muito otária, cara. Eu sempre falo que eu não vou fazer, eu vou lá e faço. Aí entrei no carro, mas assim, tô aqui contando a história hoje, né? Mas ele era um louco. Ele ficou andando comigo a cidade inteira. E assim, gritou comigo, falou que por que eu não queria ele. Falou pra mim esperar dentro do carro e pensar em alguma coisa pra ele não fazer nada comigo. Eita. Enfim, foi que maluco. Complicado. Maluco. Nossa senhora. Depois eu fiquei pensando assim, e ainda, no fim, ele me deu dinheiro pra me pegar o táxi. Ele só queria te tacar um terror psicológico ali. Ele, sabe o que eu falei com ele? Eu preciso ver que a pessoa é doente. Eu falei com ele assim, não, a gente vai ficar junto, a gente vai ter uma família. Eu fui entrando na onda dele. Ah, você entrou na pira dele pra ele... Por isso que ele te deu dinheiro pra você ir embora. Sim. Ele, na verdade, ele não sabia que eu ia pegar o táxi. Ele falou assim, se você quer dinheiro pro lanche, pra você comprar lanche na escola, eu quero. Só que como eu tava longe de casa, ele não sabia que... Ele achou que eu tava na casa da menina ainda, morando ali, tipo, ali. Ele não sabia o meu endereço. Daí eu já peguei o dinheiro e, como eu falei, quando ele me deixar no lugar, eu vou ter que correr, pegar um táxi, qualquer coisa. Eu preciso de dinheiro, né? Pegar um ônibus, sei lá. Então, porque era longe, né? Um pouquinho longe da minha casa. Daí esse dinheiro serviu, porque eu já corri e peguei o táxi. Cheguei em casa sã. No outro dia ele ligou ainda, eu falei, cara... Xinguei ele, falei assim, você é um doente. Eu tinha essa gravação, tenho essa gravação, minha irmã tem, na verdade. Que minha irmã que Você ligou, quando ele te ligou, você gravou a ligação. Comecei a gravar, né? Porque se acontecesse alguma coisa comigo, ele me ameaçou, falou assim, eu mudei até de escola na época. Falei assim, não, esse homem é doente, né? Vai que ele se arrepende de ter me deixado solto. Mas aí a sua mãe já sabia? Não, minha mãe não sabia. Como ainda. é que você, tipo... E aí ela soube... mãe, quero mudar de escola. Minha mãe? Então, eu... tava no ensino médio, né? Já tava atrasada, porque eu já tava pra fazer 18. Era, tipo, meio do ano. Eu faço aniversário meio do ano. Então, eu falei, mãe, eu preciso terminar logo. Quero fazer Só que eu já tava com essa ideia de fazer o... Supletivo? Supletivo, isso. Aí, parece que colou na mesma época, sabe? Foi bem tranquilo. Mesmo assim, eu ficava com medo. Porque era meio que caminho, assim, sei lá, né? Vai saber quantas pessoas querem achar. Mas só acho que ele era um doido mesmo e... Nossa, falando dessa situação de rua aí, né? Vou aproveitar pra